Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado, através dessa programação. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 com uma temática geral, a carreira que nos está proposta. E a aula passada nós aprendemos sobre a seguinte temática, resistindo à tentação no caminho, que foi a lição de número 9. Nessa lição, irmão Edenilson, nós podemos conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Foi muito bom esse tópico de comentar. Nós mostramos como o nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. Jesus é o nosso modelo principal, o nosso maior modelo de como lidar em todas as áreas da vida. Em especial nessa lição nós fizemos a tratativa de como lidar com a tentação, baseando na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o ponto 3, pensamos sobre a estratégia para o crente resistir à tentação, com base na palavra de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada, nos baseando como nós podemos resistir à tentação. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem uma temática seguinte, desenvolvendo uma consciência de santidade. E para comentar essa lição aqui junto comigo, tem a presença do evangelista Edenilson Moura. Paz do Senhor, nobre companheiro. Paz do Senhor, pastor Valcir, para os irmãos que estão nos assistindo, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, A Edenilson, que congregamos junto aqui no Templo Sede, Ele está aí, coordenador do Departamento da Família aqui do Templo Sede, trabalhamos juntos na IBD e é uma benção servirmos juntos aqui para honrar o nome de Jesus e labutar nessa trincheira até a volta de Cristo, conforme estamos estudando aqui, Amém. E pensando nessa lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade, o nosso textuário, você pode ler ele para nós? Claro, o textuário diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. A verdade prática nos diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Os objetivos da lição são 3, mais uma vez, Edenilson, se puder ler para nós. Claro, pastor. O primeiro objetivo desta lição é apresentar a perspectiva bíblica da santificação. O segundo objetivo é descrever a abrangência dos estágios da santificação. E o terceiro objetivo é distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição, né? Depois de ler o textuário, analisar a verdade prática, que é a leitura da mesma, a apresentação da lição, pensando nessa temática de desenvolver uma consciência de santidade. A palavra-chave da lição dessa semana é santidade. Mas nós temos que lembrar também que a palavra consciência está ligada a essa temática, né? Então, a gente vai trabalhar essas duas ideias hoje pensando, né? Porque quem age na consciência do cristão chama-se Espírito Santo. E é maravilhoso quando o Espírito Santo, irmão Edenilson, tem liberdade de ação na mente de um cristão para produzir fé, para produzir temor, para produzir desejo de oração, de consagração, de leitura da palavra. A gente está desenvolvendo uma ideia, né, dessa temática do trimestre, pensando, né, nessa carreira que está proposta. Então, desenvolver uma consciência de santidade, a lição traz na introdução do plano de aula assim: a santidade é um atributo pelo qual o Senhor faz-se conhecido. Ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a jornada para o céu. A santificação, né, ainda no plano de aula, diz assim: é um processo contínuo na vida do crente. Ter uma vida santa é viver é viver separado das práticas pecaminosas deste mundo. Então, olha que interessante. É um atributo pelo qual Deus se faz conhecido e depois diz que isso é um processo, Deus, contínuo na vida do crente. Quer dizer, nós não entregamos a vida para Jesus e ganhamos uma auréola dourada na cabeça ou prateada, né? O processo, ele é progressivo, a gente vai ler isso na lição, mas ele é contínuo, né? Sim, exatamente, pastor. Na sequência, nós trataríamos esse assunto, né? Comentando, inclusive, sobre os estágios da santificação. Exatamente, né? A palavra consciência, que eu já citei aqui, na introdução geral, né? Ela vai dizer que nos remete à ideia da percepção a respeito de algo que está em nossa volta. Se eu estou percebendo, eu estou consciente, né? Aí isso vai demandar naquilo que Paulo fala aos Filipenses 4, se não me falha a memória, 4:8. No demais, meus irmãos, tudo que é bom, honesto, agradável, puro, amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso vocês devem pensar. Então o que Paulo está dizendo? Aquilo que habita na sua mente, na sua consciência, define as suas ações, né? Exatamente. Então, quando a gente vai olhar para a consciência, a gente tem que entender que a nossa consciência, a nossa mente tem que estar cheia de Bíblia, cheia de céu, cheia de coisas boas, cheia de valores da família, cheia de amor, né? De tolerância, de tantas coisas boas. Ela deve estar cheia para que a gente possa desenvolver um princípio de santidade. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou sua jornada de fé em Cristo, deve estar consciente a respeito do viver uma vida santa. Isso está na introdução. Sem a qual a Bíblia afirma, olha que interessante, ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, ou seja, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação, se você quer ver o Senhor, busque uma vida de santidade diante de Deus, né? Não adianta, a Bíblia é clara, sem santificação não adianta querer viver uma vida imunda e achar que Deus está aí presente, trabalhando na sua vida de forma tranquila. Não. Deus exige, porque Ele é um Deus santo, Ele exige de nós santidade. O primeiro ponto, nós vamos trabalhar o primeiro, que é uma perspectiva bíblica da santificação. No segundo ponto, a santificação e seus estágios. E o terceiro, nós vamos olhar para o julgamento de Deus, do Deus Santo. Então, esses 3 pontos nós vamos analisar aqui com 3 subtópicos cada um. Antes, porém, de entrar, companheiro, estou esquecendo que domingo agora é o dia do pastor, né? Exatamente. Dia 9 de junho de 2024. Dia do pastor, então, nosso desejo de que a bênção de Deus seja sobre a vida de todos os pastores, né? Você que lidera uma congregação, que lidera um departamento, até mesmo o nosso pastor presidente, né? Citar ele aqui e mandando um abraço a ele aí, dizendo que nós estamos orando por vocês continuamente, nosso pastor de diretoria, mas um abraço aí a todos os pastores. Edenilson, deixa à vontade também. Amém. Eu também quero estender aqui o meu abraço a todos os pastores, a esses homens escolhidos e separados, né, por Deus para conduzir esse rebanho, cuja função é tão importante, né? E nós que temos aqui o pastor Ival como um grande líder, né, um grande exemplo para nós, né? Nós saudando ele, nós também
estendemos essa saudação, essa parabenização a todos os nossos pastores do nosso campo de São José dos Pinhais e também daqueles que estão nos assistindo de outras localidades no Brasil e fora do Brasil também. Maravilha, né? Jeremias diz, né? Deus dizendo pela boca de Jeremias, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, Exato. Caro pastor e amigo, você foi dado à igreja, você foi dado à sociedade, você foi dado ao povo por Deus para ser bênção. Deus te abençoe. A perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos olhar aqui a santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento e, no terceiro subponto, a santidade exigida pela palavra. Então, olhando na santificação do Antigo Testamento, Edenilson, vamos trabalhar juntos isso aqui, Sim. porque ela vai trazer uma ideia da santificação do Antigo e também uma ideia da santificação no Novo. No Antigo está claro aqui do hebraico Kadesh, né? Ou Kadosh, né? Assim, por a melhor tradução. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade ou posto à parte, ou até mesmo separado, que pode referir-se a Deus aos lugares, coisas ou a parte separada. Essa palavra deriva de uma raiz verbal que está aqui, que é o Kadosh, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kadosh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. E aí as referências bíblicas. Evangelista Edenilson, Deus Santo, que se revela ao seu povo, que produz um povo na antiga aliança, que chama para si como propriedade particular e que exige santidade. Né? Exatamente. Ele só exige porque ele é santo. Né? É interessante, né, quando o Deus ele se revela ao povo, lá em Levíticos, no capítulo 19, no verso 2, que ele faz justamente esse chamamento do povo para que o povo volte a ser santo, porque ele é um Deus santo. Essa é a primeira passagem, inclusive, que ela se refere, depois o apóstolo Paulo até cita ela, né, porque está escrito, e exatamente lá no livro de Levíticos estava escrito mesmo, exatamente quando Deus ele faz esse chamamento diretamente para o povo, para que o povo passasse por esse processo de santificação. Então a gente vai ver agora aqui no Antigo Testamento justamente essa exigência de santificação. Porém, era uma santificação diferente daquela que nós vamos ver no Novo Testamento, quando não mais através dos animais, né, que eram sacrificados, mas agora nós, sendo comprados e redimidos por Cristo, nós temos que passar por um processo de santificação. E aí a gente vai estudar esse processo e entender como ele é possível e como que ele deve ser desenvolvido, né, pastor? Porque, como o senhor mesmo falou, não é porque nós simplesmente aceitamos a Cristo que nós já passamos a estar num processo de puro e santo. O único santo que não tem como se modificar foi Deus. Né? A Jesus Cristo, quando desceu a essa terra, ele mostrou que ele não veio para deixar de ser, de acreditar na lei, mas ele veio justamente para cumprir, porque nós não tínhamos essa capacidade. Né? Então é algo maravilhoso, você, querido professor, que vai ministrar essa aula, é importante você destacar que como era esse processo de santificação no Antigo Testamento, né, o que significa essa palavra, né? Aqui o autor ele traz bastante informações, né, sobre a terminologia da palavra, né, como que ela se desenvolveu, de onde que ela é a origem, mas é importante não só você entender de onde ela se deriva, mas como ela surgiu e como ela é utilizada na Bíblia, como ela foi escrita, em qual contexto que ela foi escrita e como que ela deve ser aplicada agora nos nossos dias. Glória a Deus, né? A santidade é um atributo de Deus, né? Atributo de Deus. Somente o Senhor é puro. Exato. Somente Ele é santo. Eu penso na exigência dele pelas nações que viviam, a forma que as nações viviam, né? Naquele período. E Deus trazendo um povo, construindo uma nação sua, né, particular, especial, né, propriedade particular, ele vai tratar como menino dos olhos e assim por diante.
Então Deus ele vai fazer algumas exigências, mas a primeira exigência que ele faz é sobre santidade, porque não dá para misturar. E as nações pagãs que tinham à volta do povo de Deus naquela época viviam práticas que abominavam a Deus. Né? Sim, exatamente. Então ele traz essa ideia. E aí a gente vem para o Novo Testamento. E o Novo Testamento, né, que é o grego agiadzo aí, que quer dizer santificar. Né? No Antigo dava a ideia também de consagrar, separar, mas também traz a ideia no Antigo que é a kadosh, que é santificar. No Novo vem uma palavra grega, antiga aliança hebraica, agora o grego, que é tornar santo, né? Então, no Novo Testamento, você já deu um spoiler aí, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais aí essa ideia do Novo Testamento. É interessante, pastor, que agora no Novo Testamento, assim como a gente já viu que a santidade ela era exigida também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, eu entendo que a igreja tem uma responsabilidade ainda maior. É verdade. Por quê? Porque nós recebemos a revelação do próprio Cristo. Você vê que ele mesmo se revelou por meio dele para evidenciar que o cumprimento que estava previsto lá no Antigo Testamento, quando eles faziam aquele sacrifício, agora Cristo, né, mediante a redenção, né, pelo meio desse sacrifício, ele mostra para nós o processo de santificação. Então, o que nós temos que entender nesse momento é que nós, como crentes lavados e redimidos, né, no sangue do Cordeiro, nós temos sim uma grande obra, uma grandiosa obra, que é nós estarmos fazendo a vontade do Senhor, estarmos nos santificando pelo Senhor, porque afinal nós somos os representantes de Deus nessa terra. É verdade. Então, perante a sociedade, ela vai estar olhando para mim, ela vai estar olhando para você, e ela vai olhar para o Evalcir e vai dizer, esse homem é um homem diferente, eu consigo perceber nele algo diferente. E é esse processo de santificação que eu, você, nós alunos, que estamos aqui vivendo um compromisso com Deus, que nós temos que demonstrar para o mundo. E é interessante quando você traz o Novo Testamento, a Antiga Aliança eram flashes, né? A ação do Espírito Santo era em doses, né? Em porções, se eu posso assim dizer, né? É importante o professor olhar para esse ponto dessa forma, porque quando você estiver ministrando a aula, porque na atualidade do Novo Testamento ele é dado sem medida para todo aquele que crê. Sim. Então, nós vamos falhar, nós já tratamos isso em lições anteriores, sobre a confissão de pecados, principalmente na lição da confissão de pecados, que nós temos falhas. Sim. Né? Que existem as consequências, é claro. Mas nós temos à nossa disposição como crente em Cristo Jesus a ação do Espírito Santo à disposição o tempo todo. Então, assim, só se a pessoa não quer mesmo. Só se o crente não quiser. Né? Mas eu falhei. O Espírito Santo está à disposição para agir, e quando ele está habitando em nós, que a palavra diz que nós somos morada, e agindo na minha e na sua consciência, claro, já ouvi muito disso, Edenilson. Mas a minha consciência não acusa. E a gente tem que ter um cuidado enorme com relação a essa expressão, porque às vezes a minha consciência, ou de alguém, pode estar tão cauterizada que ela não está permitindo que o Espírito Santo haja. Exatamente. Então, assim, quando o Espírito Santo tem liberdade de ação, e o Novo Testamento nos deixa claro, no Novo Testamento a santidade operada na vida do crente é a obra autêntica do alto. Quer dizer, está à disposição, segundo Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, 26, 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, assim, não tem como, não tem desculpa. Não tem desculpa, né, pastor? E como o senhor falou, na própria lição, o comentarista ele cita ali Efésios, né, capítulo 5 e 26. Mas é importante a gente ler o verso 25, porque ali você vai entender. A parte B começa assim, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Então, quem amou a igreja? Cristo. E ele mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar. Então aqui a gente vê claramente a Bíblia nos orientando e nos mostrando que quem nos dá essa condição de processo de santificação é Cristo. Então é Ele que vai aperfeiçoar dia a dia esse processo em nossa vida.
É muito lindo isso daí, né? Amém? Então eu não me separo, né? Eu vou me santificar. Não sou eu que me santifico. Quem me Não. santifica é a palavra. É a palavra. Cristo através da palavra. Cristo através da palavra. É interessante isso daí, né? São correções pequenas que às vezes no dia a dia a gente acaba comentando, né? Achando que é bonitinho falar. Não, tem que seguir o princípio da palavra. Sim. Quem santifica o cristão é Jesus através da palavra. A santidade exigida pela palavra. É interessante que eu destaquei duas linhas aqui, porque Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Então não adianta eu dizer que eu sou santo somente na igreja, ou melhor dizendo, eu querer viver uma vida de santidade entre na frente dos meus irmãos aqui dentro, falando com vocês, mas a minha vida fora, nos bastidores, ela não condiz, ou até mesmo eu viver uma vida estando aqui, mas parte dessa minha vida não foi entregue a Jesus. Completamente. E a santidade exigida pela palavra, está claro aqui, é em todas as áreas da nossa vida. E aí mais abaixo ele diz assim que o nosso compromisso é de buscar um estilo de vida santo. Isso aqui eu achei maravilhoso. Esse comentário aqui que foi colocado, um estilo de vida santo, ou seja, diferenciado. A sociedade, o mundo em que nós vivemos, né, o sistema atual, ele tem que olhar para a igreja, olhar para nós. Isso é muito bom, professor, você colocar para os seus alunos e ver uma vida diferenciada, com relação a valores da palavra, com relação a valores da igreja, com relação a valores doutrinários que nós cremos, com relação a valores familiares, né, Deus? Exato. Você trabalha e atua na área da família aí na igreja, sabe o quanto isso é desafiador, né? Então são muitos valores e isso tem que ser um estilo de vida que as pessoas ao olharem não precisa ficar, quem que é ele? Não, ele é um cristão autêntico, olha que vida diferenciada. A ética, né, pastor? Valores éticos, manter os valores éticos, que isso não é simplesmente uma condição. Isso para nós ela é intrínseca à nossa vida. Se nós estamos vivendo para Cristo, isso tem que estar ligado diretamente na minha vida. É como iniciou a lição ali a palavra consciência. Consciência é quando nós estamos o quê? Acordados, atentos. A gente tem que viver a santificação o tempo todo, acordados, atentos. Nós não podemos esquecer dela ou deixar ela para ser praticada em determinadas situações. Exato, é legal. A gente tem que viver ela constantemente. Isso tem que estar ligado intrinsecamente na nossa vida, no dia a dia, né, do crente, para que ele realmente possa demonstrar essa condição, né? Porque sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. E nem vê-lo, né? E nem vê-lo. Meu Deus. A 1 Tessalonicenses 5:23, né? Eu gosto muito desse texto aqui, que vai dizer: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, está claro lá, ó, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui que eu estou usando é a Nova Almeida Atualizada, tá? Então, às vezes dá um confronto aí, mas eu gosto muito da Nova Almeida Atualizada, que a abreviação é NAA, né? Sim. Mas é em tudo. Então a ideia é todas as áreas. Então pense nisso, você que nos assiste através da TV Mão Amiga, através do canal do YouTube, né? Você tem acesso aos outros vídeos também no nosso canal, a todos os vídeos desse trimestre, como dos anteriores. Você pode usar isso como base de recurso para um estudo bíblico, né? Tem lá, temos comentaristas como o Evangelista Denilson e tantos outros que passam por aqui fazendo seus comentários, todos eles com qualidade, mas acima de tudo, com zelo e o foco na palavra. Nós não fugimos dessa temática. Amém. Então, vida santa, a nossa vida de santidade tem que ser um estilo de vida. Onde estivermos, somos santos, ou melhor, somos santificados por Cristo. Então pensamos então nessa perspectiva bíblica da santificação. Denilson, mais algum comentário sobre esse ponto? Não, pastor, acho que com relação a essa parte, acho que já conseguimos ali trazer um bom entendimento, e agora no decorrer nós temos aí alguns pontos que serão bem importantes também a gente frisar. E é interessante porque o segundo ponto vai falar da santificação e os seus estágios, né? Exatamente. E aí nós vamos olhar aí para pontos interessantes que acaba desmistificando algumas coisas que praticamente no nosso dia a dia, costumeiramente, ou a gente usa um termo no nosso evangeliquez,
a gente acaba se atropelando. Mas olhar para a santificação em seus estágios. O primeiro ponto, eu quero deixar para você comentar ele, é a realidade da santificação. Pastor, é muito interessante esse ponto aqui, porque como nós já falamos nos itens anteriores, uma das principais práticas que havia lá no Antigo Testamento, lá na época dos tabernáculos, era justamente o sacrifício de animais. Só que esses sacrifícios, eles serviam apenas para cobrir os pecados, mas eles não eram eficazes para removê-los. E aí, quando ocorre a justificação mediante o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo, nós somos resgatados. E a partir desse momento que nós somos resgatados, nós somos uma nova criatura. Mas como o pastor falou, isso não elimina a consagração a Deus. Isso não nos torna crentes perfeitos que não precisamos mais viver dia após dia. E é interessante porque esse primeiro ponto ele vai tratar justamente que o processo a respeito da santificação como eu disse, é um processo, né? Ele é um ato, ele passa de um estado que a gente está e ele continua, ele é um ato contínuo, então ele vai passar por estágios, né? E o primeiro, inclusive, que ele cita aqui é a separação do mundo. Então, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você já está dando o primeiro passo para a santificação. O segundo passo é o que nos faz o processo de transformação, que é um processo pelo qual nós vamos ser levados a estar mais perto de Cristo, né? A nos tornarmos semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito ali em Romanos capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, percebemos aqui, pastor, que exige-se, né, uma consagração autêntica, não simplesmente repetitiva, como eram feitos lá no Antigo Testamento. Faziam pecado, apresentavam sacrifício. Faziam pecado, apresentava-se um sacrifício. Aquilo ali tornou-se mecânico, então chegou um ponto que Deus viu que aquilo ali era abominável, porque o homem não tinha transformação, não havia mudança na vida daquelas pessoas. E a realidade da santificação ela é totalmente diferente, porque a partir do momento que eu conheço a Cristo, eu busco cada dia mais me parecer com Cristo, cada dia mais a estar ligado a Ele para buscar ser igual a Ele. Nós conseguiríamos talvez atingir essa estatura de varão perfeito somente quando formos chegar quando as trombetas soarem e o nosso nome for chamado. Mas até lá nós precisamos buscar nos aperfeiçoar na santificação. É um processo. É um né? processo. É um processo, os seus estágios que a gente está olhando, né? Quando você comenta sobre rotineiros, essas coisas, tem muita gente que vive uma vida cristã por mero ritual litúrgico, né? Uhum. Eu vou para o culto porque hoje vem para o culto, vai para casa, se torna um ato rotineiro e ele não entende o princípio de estar na igreja e às vezes só acha que ser santo vindo à igreja ele vai se tornando cada vez mais santo. É claro que estando na igreja, isso é muito bom. Sim. Mas a gente tem que entender princípios que como é um processo aqui, é um processo, já dizendo, e ele é contínuo, né? A gente está olhando isso e ela tem estágios, a gente tem que entender que como a gente viu no ponto anterior, Sim. em tudo. Sim. É interessante, né, depois para o professor elencar esses 3 estágios, que é a santificação inicial, a santificação progressiva e a glorificação. E daí trazer talvez alguns modelos, alguns exemplos, né, de cada um desses estágios, para que as pessoas também possam se colocar em qual estágios elas se encontram. Exatamente. Né? A gente pode ter dentro da igreja novos convertidos, pessoas talvez novas, que estão muito tempo na igreja,
mas que resolveram agora tomar uma decisão, descer as águas, e agora estão começando a trilhar um caminho, né, com Cristo. Como também a gente vai ter as pessoas que já estão há muitos anos na igreja, mas talvez já estão um pouco acomodadas, talvez fazendo como o senhor falou, né, pastor? Fazendo talvez vindo mais por rotina, né? E, claro, Deus, ele trabalha, ele transforma, ele fala com a pessoa, mas é importante a gente entender qual é a nossa condição dentro da igreja, em servir e adorar ao Senhor. Glória a Deus, né? Muito importante essa colocação, né? Porque o ritual, o litúrgico, ele acaba se tornando desgastante, né? Sim. Quando a pessoa vem e aquilo se torna um hábito, não tem novidade. A vida cristã, ela tem novidades, né? Todos os dias, quando acordamos, né? Não me foge a memória o escritor, mas é o livro O Homem do Reino. Eu vou lembrar, e se eu não lembrar, depois a gente busca lá, né? Mas o Homem do Reino, ele diz assim que nós temos que ser aquele homem ou aquela mulher que ao levantar, né, o homem ao levantar ou a mulher ao levantar, o inimigo coloca a mão na cabeça e vai, poxa vida, ele está acordado de novo. Ou seja, ele impacta, é uma vida dinâmica, diferente, né? Diferente de uma vida rotineira. Sim. Então, assim, a vida rotineira, ela massifica, ela massacra, mas quando é uma vida dinâmica, ela muda tudo. E santificação tem tudo a ver. Você já citou aqui os 3 estágios, e é interessante olhar, e a gente compreende daí, Edenilson, na Bíblia, o porquê que Pedro passa por aquele processo, né? O apóstolo Pedro, que a gente, inclusive o nosso texto áureo, a leitura bíblica em classe, melhor dizendo, dele aqui, né, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo do 13 ao 23 ao 25, esse processo, né, de santidade na vida do cristão, e a gente vai entender o Pedro aí nos seus estágios, o apóstolo Paulo e seus estágios. Cristo não precisou de estágio porque ele é santo, eternamente santo no passado, eternamente santo no futuro, é santo aqui na sua vinda terrena como homem. Cristo é santo, mas nós precisamos desse processo. Agora, santificação posicional que ele traz aqui, né, que é aquela santificação inicial, né? Quando entrega a vida para Jesus, ali entra o ato da justificação, que é pelo sangue de Cristo, e Pedro deixa claro isso, né? Sim. Vocês não foram comprados com ouro, nem com prata. Nem com prata, nem com ouro. Por quê? Porque eram os elementos de metais mais preciosos que Pedro tinha na mente. Se hoje você encontrar algo mais precioso que ouro, um diamante, talvez Pedro colocaria diamante hoje também. Colocaria o euro aí, de repente. Não foi com isso, foi algo muito mais precioso acima disso, que é o precioso sangue de Cristo. Então, uma vez que esse sangue, eu reconheço o sacrifício de Cristo, então eu sou santificado posicionamento. No ato desse reconhecimento, eu recebo a justificação, perdão dos pecados, sou justificado diante de Deus, né? Sim. Diante de Deus, né? Isso tem que ficar claro, porque nós não temos que nos justificar diante do inimigo. Nós não devemos nada para o diabo. Sim, exatamente. Nós temos uma dívida com Deus. E Jesus pagou essa dívida. Então, entreguei a vida para Jesus, sou justificado. E naquele momento começa então um processo de santificação. Sou regenerado, gerado de novo, e começa esse processo. Sim. Depois dessa, então, vem a progressiva. E a progressiva é interessante. Eu vou deixar para você comentar um pouco dessa progressiva, porque é caminhando, né? Sim. O segundo estágio, né, após a fase inicial, é o processo progressivo de santificação. Neste processo nesse novo estágio chamado progressivo, o que acontece? Como o próprio nome falou, é uma continuidade, onde ocorre ali a transformação daquele velho homem e eu progrido para uma nova fase de santificação. Aqui é interessante, pastor, porque nesse momento do processo de progressivo, a gente percebe que já o homem ele adota um novo modelo de conduta. Ele deixa de viver aquela vida que ele levava anteriormente, antes de conhecer a Cristo, né? E passa a viver numa nova realidade, onde vai se deixando o velho homem e vivendo um novo homem, para se tornar a semelhança de Cristo, que é o estágio
anterior à glorificação, que é o terceiro estágio, né, pastor? Que daí, nesse momento, que é o último estágio, o estágio da glorificação, é nesse momento, como eu já havia citado, é que nós chegaremos à condição de estatura de varão perfeito, como Jesus é. O auge que todo cristão almeja, né? Sim. Ou pelo menos deve, né? Sim, quando nós receberemos, né, o corpo ressurreto, tal qual o nosso Senhor Jesus. Eita glória, que coisa boa. Maravilha, gente, né? Isso é muito bom. Então, nesses 3 processos, o posicional, o progressivo, e o progressivo é assim, quanto mais eu leio Bíblia, mais me consagro, mais eu venho para a igreja também, é claro, mais vivo, então mais essas coisas vão me alimentando e eu vou distanciando daquilo que eram as práticas erradas. Despindo do velho homem e revestindo do novo, que Paulo escreve aos Efésios, né? Exato. E o terceiro, então, que é o ápice da igreja, né? Que é o arrebatamento, quando a trombeta soar, você já citou, e aí nós vamos ter um corpo igual ao de Cristo, que é um corpo glorificado. Exato. Que a Bíblia diz que aquilo que é corruptível, que se corrompe, se revista de incorruptibilidade, ou seja, um corpo transformado igual ao do Senhor. E o alvo da santificação? O alvo da santificação é o crente, né? O alvo da santificação é o cristão, né? Tá bem claro aí, né? Tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Fala de Mateus 5,8, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E pureza de coração não está sendo muito fácil nesses dias, tá? O professor pode frisar isso, né? Nós precisamos, como cristãos, embora tanta tecnologia, tanta correria, tantas coisas novas chegando, mas a Bíblia permanece. O que a Bíblia nos ensina, os valores da palavra são imutáveis, não alteram, né? E aí vem essa ideia de pensar nesse alvo. E o alvo é você. O alvo é você. O alvo da santificação, né? Jesus deu a vida no Calvário para nos santificar. A minha vida, a sua, a tua, Denilson, para nós chegarmos ao céu. Amém. É só um interessante esse ponto, pastor, que eu até grifei aqui, que nesse momento, né, o alvo da santificação, o que é? Qual é o princípio, né? Você passar por todas as fases ali, né? Todos os estágios de santificação, mas dentro desse processo de santificação existe um objetivo. Porque qual seria o objetivo da santificação, né, para o crente? É simples. O Senhor quer que nós sejamos transformados para que nós, como templos do Espírito Santo, sejamos regenerados para que Ele habite. Porque o Senhor não habita em lugares sujos. Nós, como templos do Espírito Santo, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós, como crentes, irmãos, nós temos que viver uma vida de santidade, porque nós, não essas 4 paredes que nos envolvem, mas nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus. E para que o Senhor habite em nós, nós temos que ter uma vida de santificação. Se eu ou você tivermos uma vida desleixada, descompromissada, levada de qualquer maneira, seja em qualquer coisa que nós façamos, eu tenho certeza que o Senhor não se agrada disso. E Ele não quer que nós sigamos nesse caminho. Ele quer sim que nós busquemos a sua presença dia após dia. Então esse processo, esses estágios que nós passamos, ele tem um objetivo. E o objetivo qual é? Tornar-nos melhor, porque somos templos, somos moradas do Deus Altíssimo. Progressivamente, dia após dia. Isso é um dever de todo cristão, né? Amém. No texto da nossa leitura em classe, Denilson, se você que nos assiste, é interessante porque há umas questões de atitudes positivas e negativas importantes de pensar. Por exemplo, a atitude positiva é aquela atitude de autocontrole que está no versículo 13 do capítulo 1 de 1 Pedro. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Né? Um autocontrole, estar pronto, separado. E a atitude negativa
é insistir em permanecer e continuar fazendo aquilo que se fazia antes. Que aí é o versículo 14. Ó. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Exatamente. Olha que colocação interessante do apóstolo, né? Pedro. Então, é deixar, né? Então, o alvo da santificação, os aspectos, né? Quando a gente pensa em tudo isso, né? Nos estágios, é essa forma, é deixar a palavra agir em nós de forma que cada dia nós vamos melhorando. Estamos sujeitos, né, pastor, a praticar talvez atos que não agradam ao Senhor, né? Nós somos carne, né? Então nós cometemos pecados. Então esse processo de buscar ao Senhor, o propósito principal é que a gente deixe essas práticas que a gente já no outrora podemos ter adotado, né? E deixemos esses desejos pecaminosos para viver uma nova vida com Cristo. Basicamente, o Senhor quer nos trazer para perto dele, mas para a gente estar perto de Cristo, nós também precisamos nos estar preparados, devemos estar com as nossas vestes limpas. Glória a Deus por isso, né? Amém. Isso é maravilhoso. Então, pensamos nesses estágios, e agora, Edenilson, vamos trabalhar aí o julgamento do Deus Santo. E aqui vai estreitar um pouquinho o caminho, porque cai por terra alguns adágios, algumas frases de efeito que a gente escuta de muita gente que quer justificar as suas atitudes fazendo o jogo de palavras. Mas Deus é amor, Deus é santo. E aqui a gente vai ver que ele também é justo. Está muito claro aqui. Ó. A gente vai olhar nesse ponto. O Deus santo, a santidade exigida a todos os crentes e também a santidade e justiça de Deus. Então, pensando primeiramente no primeiro ponto aqui, subponto, o Deus santo. A Bíblia revela Deus como santo de Israel. Daí no finalzinho desse ponto diz assim, ó, Edenilson, portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus é santo. Está claro aí, tem vários versículos aí que deixam claro que Deus, ele é santo. Então, para ele nos julgar os nossos princípios, julgar as nossas atitudes e exigir de nós isso é porque ele é. Exatamente, pastor. Esse ponto aqui, prezado professor, prezado aluno que está nos assistindo, ele é muito importante do ponto de vista que nós, muitas das vezes, não nos consideramos, às vezes, santo, né? Porque a gente fala, não, santo é aquilo que é puro, aquilo que não tem nenhuma mácula, aquilo que nunca errou, aquele que nunca pecou. Mas aqui o processo é um processo de santificação que nós estamos vivendo. Mas Deus não, Deus ele é santo, Deus ele é puro. E ele, por ter essa condição, né, de santidade, ele pode nos julgar. E considerando essa condição que ele tem de santo, ele mesmo coloca que ninguém pode se igualar a ele, justamente porque nós não temos essa condição pura de santidade. Nós estamos num processo, nós estamos buscando. E outro ponto importante que eu anotei aqui, pastor, é justamente essa questão do julgamento de Deus. Porque é colocado-se, ou é vendido, né, uma ideia que como Deus é amor, como o senhor mesmo falou, né, nós não precisamos viver numa vida de santidade. Nós não precisamos nos abster de certas regalias, de certos prazeres que vão contra a vontade do Senhor. Mas como a gente já citou, se nós, como templos do Espírito Santo, nós, para sermos também chamados e conduzidos a Ele, nós precisamos sim viver uma vida de santidade dia após dia. Isso é maravilhoso, porque dá justamente uma frase aqui, né, que é o segundo, é uma santidade exigida a todos os crentes, né? Sim. Porque a igreja ela vai ter que se apresentar, conforme Efésios 5, 26 e 27, como gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus. Exato. A gente pode olhar, eu estava quando estudava esse ponto, estudando a lição, mas olhando para esse ponto, pensando que às vezes muita gente critica, questiona,
vendo falhas pontuais de pessoas que no meio cristão cometem coisas que não deveriam cometer, se estivessem uma vida de retidão e santidade. Mas a igreja de Cristo ela é intocada. Quer dizer, o corpo espiritual, ou para alguns o corpo místico de Cristo, né? O corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, ela é santa, ela é separada. Elias, que foi fazer um questionamento diante de Deus, né? De uma situação dos profetas lá, e Deus fala, Elias, como você, eu separei mais 7.000 Sim. que não se dobraram, né? Quer dizer, você não está sozinho, né? Então, uma preocupação, às vezes, por uma situação ou outra, parece que a igreja está em uma ladeira abaixo, alguns pensam, sem freio, sem saber o caminho. Não, a igreja está na posição de ascendência e não de descendência, ela está crescendo, por quê? Porque a cabeça dela é Cristo. Exato. Existe no meio dela situações, mas existe um corpo espiritual, ou a igreja mística de Cristo, que é o corpo místico, e esse corpo é intocável. E nesse corpo, tomara, e nós devemos estar. Sim. É nesse corpo, né? Falhando, como você bem disse já, né? Às vezes a gente comete falhas, mas não são falhas que absurdas, atos de omissões, de alguma fala, Sim. num trânsito às vezes Sim. que acaba alguns não vigiando, às vezes uma situação lá no meio da família. Vou usar até uma brincadeira aqui, Denilson, o cantinho do sofá, né? O cantinho do sofá é um teste para os nossos irmãos, né? Para mim, principalmente, o cantinho do sofá gosta de acertar o dedão da gente direto, né? E ali a gente tem que ter um controle ali, mas às vezes a pessoa distraída, ela acaba soltando uma palavra que não deveria. Então peça perdão a Deus e Ele perdoa. Por quê? Porque nós estamos presos a uma natureza humana caída. Sim. Então, quando nós estivermos glorificado, que é o terceiro processo da santificação, isso tudo acaba, mas nós não estamos, nós estamos no segundo estágio. E no segundo estágio, nós vamos trabalhando dessa forma, pensando nisso, que a igreja ela é gloriosa e ela deve ser, ela tem que estar. Então, isso as lideranças, você professor enfatize isso, superintendente enfatize isso, a liderança tem que estar incentivando o povo, mas não só estar incentivando, como estar vivendo. Para que o povo veja essa vivência também. Perfeito, pastor. O principal ponto aqui dessa santidade exigida a todos os crentes, no meu ponto de vista, pastor, é justamente que a condição apenas de igreja, ela por si só não nos justifica. Nós devemos, sim, nos apresentarmos dia após dia e sabendo que, mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo. É interessante. Né? Então, nós temos que viver, sim, dia após dia, buscando a presença do Senhor, buscando nos colocar na presença dEle, independente de qualquer debilidade ou limitação, mas nos empenhando realmente em viver uma vida consagrada a Deus. 100%, né? Desse formato. Então é muito bom. E o terceiro ponto, aí entra a questão que eu coloquei de alguns jargões, porque vai falar da santidade e justiça de Deus. E a pergunta é prática. Deus é amor? Deus é amor. O apóstolo João escreve isso na sua carta. Deus é amor. Deus amou o mundo, pessoas, né, de tal maneira, né, quer dizer, alguns teólogos e os pregadores diziam que essa tal maneira, né, ao meio da Revista Corrigida, não se encontra explicação, né, e tal. E é interessante olhar para isso, esse amor que nos ama sem nós o amarmos, né, nos amou primeiro. Mas acima, Deus só é amor e Deus só é santo porque Ele é justo. Não tem como fugir dessa temática. Então tem muita gente enganada. Mas Deus é amor, Deus é justo. O amor de Deus só pode ser operado mediante a sua justiça. Porque se Ele for injusto, Ele não é amor. Sim. E se Ele for injusto, Ele não é santo. Então são atributos e princípios de Deus que não mudam. Mas acima de tudo, justiça é o que opera no reino de Deus. Então Ele vai agir com justiça. Tanto é que está aí na lição, ele vai fazer uma tratativa lá de Gênesis 6 lá. Exatamente. Ele vai cobrar ali, porque aquela rebelião contra Deus ali, entrou a justiça de Deus. Sim, com certeza, né? O povo era um povo escolhido, um povo amado, mas que, volta e meia, se você for um estudioso da Bíblia, né? Um leitor da Bíblia, você vai notar em diversas passagens aonde mostra, né?
E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando isso acontecia, vinha os povos inimigos que os castigavam, que os tomavam, né, por escravos, saqueavam. Mas graças a Deus que a misericórdia do Senhor sempre os alcançava, né? Deus enviava um profeta, Deus enviava alguém para auxiliar, para conduzir, para retirar daquela situação. Justamente por quê? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E esse ponto aqui, pastor, o que me chama bastante atenção é que justamente pelo Senhor ter essa condição de santidade, de retidão e de justiça, Ele sempre vai nos tratar de acordo com aquilo também que é puro e verdadeiro na nossa vida. Se eu e você estivermos vivendo uma vida de santidade, mesmo diante das nossas limitações, o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Ele conhece qual é a intenção do seu coração. Aí você aprofundou bastante, viu? Porque não é só o que eu estou pensando. Não. A intenção do que eu estou pensando, Ele já sabe. Também. Isso é profundo demais. Né? E aí você vê como Deus, justamente, Ele nos ama, mas Ele conhece. Mesmo, a Bíblia fala, né, que mesmo antes das palavras chegarem à minha boca, o Senhor já conhece, já decifra aquilo que há dentro do meu coração. E aqui o coração, ele não reflete só simplesmente o órgão coração, o músculo, o músculo, mas ele reflete todas as emoções da alma. Tudo aquilo que nós já pensamos, aquilo que nós desejamos, o Senhor já conhece. Então devemos estar vivendo dia após dia, buscando, pedindo a graça, pedindo a misericórdia, pedindo a direção do Senhor para que nos conduza. E se eventualmente nós estivermos praticando algo que não agrade ao Senhor, que o Senhor possa nos esclarecer, que o Senhor possa tirar muitas das vezes as traves que nos estão diante dos olhos, né, as escamas que estão diante dos olhos, mas que a gente possa enxergar qual é a verdadeira vontade que o Senhor tem para mim e para você. Porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Muitas vezes a gente está agindo de uma forma achando que está fazendo a vontade de Deus, mas estamos caminhando por caminhos tortuosos, que no final deles é a morte. Mas graças a Deus que por Deus ter essa condição de tanto nos amar, mas também de justiça, esses atributos divinos, eles nos permitem viver cada dia mais a vontade do Senhor e buscar a misericórdia dEle. E se a gente buscar a misericórdia dEle, Ele é poderoso para nos perdoar e nos salvar. Amém? Isso é um Deus justo. Isso é um Deus justo. Isso é um Deus justo. A justiça de Deus, eu pensei, quando estava isso aqui, eu lembrei de Moisés, né, o legislador de Israel, né, ele é usado para tirar Israel, o povo hebreu, né, melhor dizendo, da servidão do Egito, caminhar pelo deserto, ele recebe leis, um grande líder, só que por um ato errado, de usar um termo até de rebelião aqui, que ele desobedece, melhor de rebelião, não, desobediência, Deus impediu ele de entrar na terra prometida. Não, isso aconteceu, né, pastor? Vários pessoas da Bíblia que a gente consegue notar que o Senhor foi justo, né? Houve arrependimento? Houve, mas houve também as consequências daquilo que foi feito. Um maior exemplo que eu vejo na Bíblia é Davi, né? Davi é o maior exemplo que você pode ver de forma clara o amor, mas também a justiça de Deus. Talvez, eu já citei alguns exemplos, isso em algumas ministrações que nós fizemos. Eu carrego comigo, pastor, uma cicatriz no meu braço. E essa cicatriz aqui, ela não dói mais. Mas ela está aí. Mas ela está aqui. E sempre quando eu olho para ela, eu lembro do que eu fiz, me arrependo do que eu fiz, mas ela continua ali. Ela não causa mais dor, não causa mais nada. Mas a condição dela estar aqui me faz eu relembrar por um ato e uma consequência. Então, Deus perdoa? Perdoa. Mas Deus é justiça. É verdade. Maravilha. Eu destaquei aqui, desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Uma colocação maravilhosa. E dessa forma,
evangelista Denilson, se vocês nos assistem, nós chegamos à conclusão dessa lição. Mais uma lição, agradecidos a Deus pela sua vida, por você que nos acompanhou. Edenilson, Deus te abençoe uma vez mais, meu Amém, amigo, estar junto aqui, da gente estar aí comentando essa lição, é muito bom tê-lo aqui, seus comentários sempre, posso dizer, conscientes, precisos, sábios, Amém. Aprofundados, teológicos e tudo mais que você quiser pôr junto aí. Obrigado, pastor. É muito bom tê-lo aqui, A conclusão, ela diz assim, na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência, volta para a consciência, de santidade, da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Pois a santidade e a justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Deus te abençoe por ter estado conosco durante essa programação. Eu deixo aqui um convite para a 11ª lição desse trimestre, a próxima aula, que nós vamos tratar de um tema, Edenilson, impactante, a realidade bíblica do inferno. Então vamos olhar à luz da palavra de Deus o que é o inferno. Muito interessante, esteja conosco, se inscreva no nosso canal, convide mais alguém, compartilhe, nos ajude a levar essa programação ao maior número de pessoas. Nas plataformas digitais, no YouTube Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook o mesmo endereço, no Instagram EBD_SJP e também pela TV Mão Amiga, durante a semana das 15 às 16 horas, canal 524 da Claronet, as plataformas digitais, o aplicativo da TV Mão Amiga, você pode abaixar aí no seu aparelho móvel, Então você pode acessar essas programações e, como eu já disse no decorrer da programação, anteriormente, melhor dizendo, todos os programas do canal do YouTube estão lá, Então nós temos lá quase 100 aulas gravadas, você pode assistir, pegar um tema, aprender, que ali tem Bíblia pura, tá? Então Deus te abençoe uma vez mais por estar conosco. Eu vou pedir agora ao evangelista Denilson para nos despedir em oração. Amém, pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por este privilégio de estarmos, ó Pai, aprendendo da sua santa e poderosa palavra. Deus, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que nos ouviram, Senhor, aqueles que prepararam suas aulas e aqueles que estão aqui para aprender da tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, meu Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, 2024, o ano da intimidade com Deus.